Olá, turminha! Vamos lá para mais uma aula, para mais um momento juntos e vamos recordar, as nossas festas juninas. Recordar aqueles momentos em que nós estávamos juntos, dançando um forrozinho, trabalhando uma música na nossa sala de aula e aí preparando a nossa roupa, nosso chapéuzinho, nossos apetrechos para dançar fazer aquela dança no momento de culminância do nosso projeto das festas juninas. E aí, vamos lá, o mês de junho, o mês que aqui no Nordeste as pessoas faziam fogueiras, o mês em que assavam o milhinho na fogueira, faz canjica, pamonha, e todas aquelas outras comidas típicas só desse momento que fazemos muitas comidas de milho, E tantas outras também, não só milho, mas outras receitas maravilhosas, bolinho de macaxeira, pé de moleque, ai que delícia, tudo bom. Então, vamos ter momentos para recordar e reviver as festas juninas, tá certo? Agora eu estou aqui para iniciar nossa aula de português, e vamos hoje fazer uma pesquisa. Nós estamos trabalhando com fábulas e nada melhor do que conhecer um fabulista que é brasileiro. Lógico, conhecemos fabulistas de outras regiões, de outros países, mas nós queremos conhecer fabulistas do nosso país, Por quê? Por que eu falo isso? Porque é muito importante que você saiba, que você veja que nós temos capacidade para ser o que quisermos ser. Você pode ser um fabulista, você pode ser um escritor, escritora, você pode ser o que você quiser. Você tem capacidade, tem inteligência para isso e a tia acredita nisso, sabia? Então, pega lá, se você quiser já começar desde agora a ser um escritor, pega lá uns caderninhos e faz uns rascunhos, cria histórias, ou então se você quiser ser um escritor de fábulas, cria suas histórias, Se você quiser ser um escritor de poemas, legal, um poeta, vai escrever poemas, e aí você pode ser o que você quiser, tá bom? Vamos lá. Nesse caso, vamos conhecer um escritor brasileiro. O nosso escritor brasileiro, eu já falei para vocês, mas vou repetir, Monteiro Lobato. Ele também foi um fabulista, Você lembra do Sítio do Pica-Pau Amarelo, Então, no Sítio do Pica-Pau, o Rabicó, que é um porquinho, ele virou humano. Lá no Sítio do Pica-Pau, e ele interagia com os humanos. Lá também tinha um milho, o Marquês de Sabugosa, que era o Visconde, Então, esses personagens, a Cuca, que era um jacaré e que também interagia na história. Então, assim, ele criou personagens, ele criou fábulas, E essas fábulas ficaram famosíssimas, E aí vamos conhecer. Que tal você ser um fabulista? Legal, Vamos fazer uma pesquisa? Olha só, eu vou explicar para você os pontos, que são necessários para que você faça essa pesquisa a respeito da vida de Monteiro Lobato. O que você vai precisar? Do seu caderno na disciplina de português. Faça a margem, organize o seu caderno e põe o nome acima, pesquisa, ok? Depois eu vou mandar a foto de um quadro, que é a maneira como você vai organizar lá no seu caderno, tá certo? Então, observe os pontos, seja organizado, faça o seu trabalho com organização, certo? É necessário que nós saibamos cuidar e organizar o nosso material. Antes de você escrever o nome pesquisa,
escreve o nome da escola, o nome da sua professora e o seu nome. É importante ter o trecho do cabeçalho, tá bom? Nome da escola, o nome da professora e o seu nome. A data é importante também, tá certo? Vamos lá. Olha só. Vamos fazer uma pesquisa. Na verdade, por que, professora, fazer pesquisa? Ai, que chato. Nada. É perfeito. Eu tô instruindo você. Eu tô fazendo com que você se torne mais sábio, mais esperto, mais inteligente. Cada vez que a gente pesquisa, é como se a gente estivesse indo buscar aquele brinquedinho que a gente perdeu. Sabe o que é? Você tem aquele brinquedo que você gosta muito e você quer brincar com ele e perdeu. Aí você vai lá buscar, né? Procurando até que você acha. Então é isso o conhecimento. Você vai buscar até que você acha. E quando você achar, você vai se tornar feliz, né? Ou seja, vai dominar o conhecimento, vai estar com esse conhecimento em mãos, ou em mãos na mente, não é isso? Vamos lá, olha só. Para realizar a sua pesquisa, vamos seguir passo a passo as indicações da tia Tânia, tá certo? Aqui na biblioteca da escola, você poderia encontrar livros e outras publicações bem importantes para a nossa pesquisa. Porém, no momento, infelizmente, a gente não pode ter esse acesso, né, à nossa biblioteca. Infelizmente. Aí, o que nós faremos? Nós vamos pesquisar em sites, tá certo? Pesquisar informações a respeito do que está sendo solicitado para que você, nas redes sociais. É o único meio hoje, no momento, que nós temos, né, de acesso, porque eu não posso ir para uma biblioteca pública na minha cidade. No momento a gente não pode, porque a nossa cidade tem uma biblioteca pública maravilhosa, com um arsenal de livros lá perfeito. Tudo, né? E a nossa escola também dispõe de livros também que a gente pode descobrir essas coisas. Mas, infelizmente, e graças a Deus também, porque temos as redes sociais, né? As redes sociais vão nos ajudar em tudo que a gente precisar, beleza? Você também pode, você vai usar a internet como ajuda, tá? Como um meio de ajuda, um meio de pesquisa. Na verdade, é o seu meio de informação no momento. Então, você vai solicitar a ajuda de um adulto, tá certo? O adulto vai estar com você para que esse trabalho seja realizado, tá? Não faça pesquisa sozinho, porque às vezes entram páginas que não devidas para uma criança. Siga as orientações da tia Tânia sobre os sites que podem ser acessados, tá? Eu vou pôr os sites lá que vai facilitar, né, para vocês. Eu vou citar alguns sites, tá bom? Olha só. Anote em seu caderno os principais detalhes da vida do autor e quais são as produções mais importantes que ele tem. Você encontrou alguma curiosidade sobre ele? Alguma coisa que vai despertar interesse de nós, nosso interesse sobre a vida dele? Olha só, anote tudo. Complete a ficha de dados que eu vou enviar para vocês, tá certo? Com as suas palavras. Essa ficha vai ser com as suas palavras sobre as informações que você pesquisou, tá bom? Depois você vai me apresentar esse material, essas informações, e para que a gente possa, né, compartilhar com os colegas. Você vai fazer o seguinte:
Escolha uma fábula bem legal do escritor. Vai copiá-la em uma folha do seu caderno, tá certo? Porque as nossas pesquisas estão sendo realizadas e escritas no caderno. Depois você vai desenhar algo que esteja ligado àquela fábula que você fez, tá bom? A fábula que você escreveu. Vai fazer como um cenário, né? Você lembra que eu falei sobre as fábulas, né? E os cenários, como é criada uma fábula. E aí o cenário que é usado, e aí todo o conteúdo, né? Então, vamos lá. Aí, depois disso, olha só o que tem no quadro que você vai fazer. Primeiro, você vai preencher o nome do escritor, que nós estamos fazendo a pesquisa. Depois, um apelido, se ele tiver. É bem provável que sim. Todo brasileiro tem um apelido. É interessante. A data e o local do nascimento, né, dele. Aí você vai descobrir essas questões na sua pesquisa, tá? Quem foi o pai e a mãe? Quem são os pais e a mãe? Onde estudou? E quando começou a escrever? Quais as principais obras que ele tem? E quais são as curiosidades sobre a vida dele? Você já parou para pensar que quando você for escritor, quando você for um profissional bem-sucedido, um profissional bem respeitado, um profissional que todos vão amar, as pessoas vão querer saber essas coisas sobre a sua vida? Já pensou? As pessoas vão pesquisar sobre você. Vão perguntar, vão querer, uma professora vai passar um trabalho na sala de aula para perguntar o seu nome completo, o seu apelido, o seu local de nascimento, olha, o nome do pai e da mãe, onde você estudou, as curiosidades sobre a tua vida. Nossa, muito legal. Olha, continue escrevendo a sua história de uma maneira que ela fique linda. Continue escrevendo a sua história de uma maneira que no futuro a gente possa olhar para trás e dizer, valeu a pena, não é? Fazer coisas boas, querer ter curiosidade para aprender cada vez mais. E aí, vamos lá, né? Olha só. Então, passando esse momento de pesquisa, é a nossa atividade, tá? Principal de hoje, mas eu gostaria de falar com vocês sobre algumas atividades que vocês terão que executar. Lá nas páginas do livro, eu vou deixar essas páginas para vocês, que vocês possam responder, tá certo? E aí vocês vão fazer a página 19, teremos também algumas fábulas, e aí é o momento onde eu vou começar a ler umas fábulas para vocês, tá certo? Hoje também eu vou trabalhar a leitura de fábulas. Essas leituras eu quero, tá? Que você leia na sua casa. Você vai ler os textos que estão lá no plural, na nossa página. Vamos continuar exercitando os conteúdos estudados nessa unidade. Para isso, vamos ler a fábula O Leão e o Ratinho. Quem já ouviu essa fábula? Ontem eu estava assistindo a fábula A Bela e a Fera. Nossa, é uma fábula muito legal também, né, gente? Vamos lá. Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado debaixo da sombra boa de uma árvore. Vieram os ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu debaixo da pata.
Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguindo se soltar, fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso, apareceu o ratinho e com seus dentes afiados roeu as cordas e soltou o leão. Moral da história: uma boa ação ganha outra. Interessante, não é, essa moral? Olha só, o leão naquele momento teve uma boa ação com o ratinho, né? De tanto ele implorar, ele liberou, vai embora, tudo bem. Mas lá na frente, o leão não imaginava que ele poderia passar um momento de perigo, de risco. E a solidariedade, a gentileza dele naquele momento, primeiro, fez com que ele fosse ajudado, né? O ratinho tão pequenininho, né? De repente... podiam olhar, a gente pode olhar para o ratinho e ver ele tão insignificante perto do leão, mas ele tinha dentes o quê? Afiados. Foi lá, cortou a rede e libertou o leão. Então, uma boa ação, quando nós agimos com a boa ação, então nós ganhamos outra boa ação. Se você age bem com alguém, alguém vai te devolver em algum momento que for necessário, que você precisar também, não é? Legal, né? Essa moral da história, muito bom. Depois desse texto, vocês verão que tem aqui algumas questões para serem respondidas. Depois de ler o texto, vamos responder algumas questões. Desculpa, tá, gente? Quem são os personagens principais dessa história? Aí você vai fazer lá, tá bom? Há discurso direto, ou seja, um diálogo que existe nessa fábula. O discurso direto é um diálogo entre os personagens. E aí, houve em algum momento o discurso direto? O que você acha? Eles conversaram durante a fábula? Aí você vai ver se houve ou não. Combinado? Você vai copiar 3 verbos que foram usados no passado. Coisas que, olha só, sugestões de resposta. Eu não vou dar, tá? Mas eu vou ler assim. Os ratos... Você vai dizer coisas que aconteceram no passado. Verbos que estão lá presentes no texto, que estão falando sobre o passado. Aí você escreve, faz a sua resposta e aí envia para mim. Eu te digo se está correto, tá bom? Algo que na fala está relacionando ao passado. Com um colega... Desculpa, tá? Não vai dar com um coleguinha, né? Então, com alguém de casa, você pode conversar sobre a moral da história, tá certo? Uma boa ação ganha outra. O que significa isso? O que você acha, em suas palavras? Eu já te disse já expliquei algo relacionado. Mas eu quero saber de você. O que você acha que significa uma boa ação ganha outra? O que você acha sobre isso, né? Então, aí depois você vai marcar todos os adjetivos desse período. Um leão cansado de tanto caçar, dormia debaixo da sombra boa de uma árvore. Aí vocês vão marcar os adjetivos. Volta lá naquele outro conteúdo para recordar o que é um adjetivo, tá bom? Recorda, se você não lembra no momento, tia, eu não sei responder. Na verdade, nós temos que sempre estar revisando, recordando os conteúdos, para que quando chegar no momento, mais adiante lá na nossa vida que a gente precisar relacionar adjetivos, né? A gente já esteja com a mente bem fresquinha sobre os conhecimentos.
Releia algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Que adjetivo você daria para o leão? Agora, escreva uma nova frase utilizando o adjetivo que você copiou. Esse adjetivo que você der para o leão, você vai escrever uma nova frase, tá certo? Transformando em substantivo. Tem mais um desafio. Separe as sílabas, depois classifique-as. Perdão. Considerando o número de sílabas de cada uma. Como foi que a tia ensinou? Monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba, não foi? 1, 2, 3, 4 sílabas. Então, vamos lá. O nome caçadores, caçadores. Como eu separo? Alguns separam batendo palma. Caçadores. Isso. Então, essa tem quantas sílabas? Se eu descobrir, vamos ver. Caçadores. Eita tia, eu descobri 4 sílabas. Então, ela é monossílaba, dissílaba, tri ou polissílaba. Então, veja e anote à frente. Depois que você separar a sílaba, você copia o nome. Polissílaba, dissílaba, monossílaba ou trissílaba, tá bom? É você que vai escrever à frente, classificando quanto ao número de sílabas. Leão, inteira. Urros, que o leão dava urros, né? Que a floresta toda ouvia. Seus. Então, você vai classificar quanto ao número de sílabas, tá bom? Vamos lá. Temos a linha de chegada, que nós sempre fazemos essa linha de chegada, né? Quanto às compreensões do período estudado. E aí, nesse momento, nós vamos nos apropriar do conhecimento sobre algumas das fábulas que Monteiro Lobato tem escrito, né? Ele trabalha com outros gêneros textuais, porém as fábulas é o que nós estamos trabalhando no momento e é o que é interessante para nós pesquisar, tá certo? Sobre ele. Vamos lá. Olha só. A coruja e a águia. Coruja e águia, depois de muita briga, resolveram fazer as pazes. Basta de guerra, disse a coruja. O mundo é grande e tolice maior que o mundo é andarmos a comer os filhotes uma da outra. Perfeitamente, respondeu a águia. Também eu não quero outra coisa. Neste caso, combinaremos isto. De agora em diante, não comerás nunca os meus filhotes. Muito bem, mas como posso distinguir os teus filhotes? Coisa fácil, sempre que encontrarem uns borrachos lindos, bem feitinhos de corpo, alegres, cheios de uma graça especial, que não existem filhotes de nenhuma outra ave, já sabes, são os meus. Está feito, concluiu a águia. Dias depois, andando à caça, a águia encontrou um ninho com 3 monstrengos dentro, que piavam de bico muito abertos. Horríveis bichos, disse ela, vê-se logo que não são os filhotes da coruja. E os comeu. Mas eram os filhotes da coruja. Ao regressar à toca, a triste mãe chorou amargamente o desastre e foi ajustar as contas com a rainha das aves. Que? Disse esta admirada. Eram teus aqueles monstreguinhos? Pois olha,
não se pareciam nada com o retrato que deles me fizeste. Para retrato de filho, ninguém acredite em pintor pai. Lá diz o ditado: quem o feio ama, bonito lhe parece. Moral da história: quem o feio ama, bonito lhe parece. Vocês já ouviram isso, essa moral? Pois é, Dona Coruja pintou os filhotes dela, disse que eles eram lindos, perfeitinhos, eram tudo de bom. Porém, a gente sabe que filhote de coruja, a coruja por si já é feia, né? E o filhote dela, imagina. Mas para ela ele era lindo. Todo mundo diz que a mãe, o filho pode ser muito diferente, mas para a mãe ele é o mais lindo do mundo. Então é isso aí. Quem ama o feio, bonito lhe parece, né? Que a beleza não está na aparência, mas está lá dentro. Então você ama. Amor é amor. Então a pessoa é perfeita quando você ama, mesmo ela tendo uns traços, umas características meio estranhas, né? É normal. Então é isso que aconteceu. A águia disse o quê? Ué, esses já aqui são muito feios, não pode ser da minha amiga coruja. Vou fazer um lanchinho. Tá vendo, gente? Vamos lá para mais umas. Olha só. A fábula da coruja e da águia é um típico exemplo do gênero, né? É um exemplar desse gênero, fábulas. Essa breve história, ela traz como protagonista que são animais, a coruja e a águia, né? E ela tem como objetivo nos ensinar, como eu já falei para vocês em outras aulas. A fábula, ela vai sempre estar nos ensinando, né? Através do texto. Essa história escolhida por Monteiro Lobato para ser recontada mostra para você, criança, um senso estético e subjetivo. Como devemos sempre observar de que da boca sai um discurso para ser compreendido, né, na fala. A coruja e a águia nos ensina a desconfiar do ponto de vista de quem nos conta uma história, tá? Às vezes alguém te conta uma história, mas nem sempre é necessário você acreditar, né, naquela história. O ponto de perspectiva, eles nos mostram o ponto de vista de quem nos conta, mas o ponto de perspectiva do que é dito, né, é outro. Veja só, essa história, ela nos ensina a não acreditar em tudo que se escuta, né? Às vezes, alguém diz assim, fala sobre você, tia, alguém falou isso de mim. Pois é, às vezes o coleguinha nem falou e o outro já veio te contar uma história. Não acredita em tudo que falam. Se alguém diz para você que você não vai conseguir, alguém pode abrir a boca para dizer isso para você, sabia? Que você não é capaz, que você não vai conseguir. Então, você tem que lembrar do seu ponto de vista, lembrar do seu objetivo. Eu vou conseguir? Sim. Eu sou capaz? Sim. Não posso acreditar em tudo que eu escuto, né? Que nem tudo que se fala é o que de fato é. Então, essa historinha é de uma maneira bem descontraída, de uma maneira bem legal, ela veio nos ensinar, né? Nos dar exemplos, né? Vamos para o pastor e o leão. Olha só essa historinha que também é de Monteiro Lobato e vamos ver qual é a lição que essa história nos traz. O pastor e o leão. Um pastorzinho, notando certa manhã a falta de várias ovelhas, enfureceu-se. Tomou a espingarda e saiu para a floresta.
raios me partam se eu não trouxer vivo ou morto o miserável do ladrão. Esse ladrão das minhas ovelhas, hei de campear dia e noite. Hei de encontrá-lo, hei de arrancar-lhe o fígado. Uau, ele estava furioso. E assim, furioso e a resmungar as maiores pragas, o pastorzinho consumiu longas horas em inúmeras investigações. Pois é, cansado já, então lembrou-se de pedir socorro aos céus. Valei-me Santo Antônio, prometo-vos 20 rezes, se me fizerdes dar de cara com o infame salteador. Por estranha coincidência, assim que o pastorzinho disse aquilo, apareceu diante dele um enorme leão, de dentes arreganhados. O pastorzinho tremeu dos pés à cabeça. A espingarda caiu-lhe das mãos e tudo quanto pôde fazer foi invocar de novo o santo. Valei-me, valei-me Santo Antônio, prometi 20 rezes se me fizesseis aparecer o ladrão. Prometo agora o rebanho inteiro para que o façais desaparecer. Então, moral da história: no momento do perigo é que se conhecem os heróis. Essa história acima é pouca das fábulas protagonizada por um personagem humano, certo? E não por um animal, embora os animais desempenhem papel importantes na narrativa do pastor e do leão, né? Tem animal desempenhando papel importante, porém ele não fala. Nesse caso é só o pastorzinho, né, que está ali sendo o protagonista dessa história. A fábula contada por meio de Monteiro Lobato, ela fala ao pequeno leitor, você, sobre a força de um pedido realizado, né? Ele nos mostra o poder do pensamento do pastor e as consequências, né, práticas desse desejo, quando finalmente acontece aquilo que ele, protagonista, tanto ansiava, né? Ele desejava tanto aquilo, então ele pediu. Se ele pediu, pedi, dar-se-vos-á. Ele pediu, foi concedido. E qual a reação dele diante desse desejo realizado? Será que ele estava em condições de receber, né, aquilo que ele pediu? A lição da fábula nos introduz a sabedoria de que só conhecemos verdadeiramente os fortes quando eles são colocados à prova. É aí que se revela, né? Em situações de risco. É o caso do pastor que a princípio, né, parece muito valente, muito destemido, né? Porém, acaba por se revelar um medroso, que quando o seu pedido finalmente se realiza, ele abre mão de todo o seu rebanho por conta do medo, né? Então, temos que ser vigilantes, né? Ter cuidado. E
eu vou contar para vocês outra fábula, que é o julgamento da ovelha. Nossa, eu estou encantada com essas fábulas de Monteiro Lobato. Vocês estão gostando? É muito legal, né? E os exemplos delas, né, dessas fábulas, eles vêm nos ensinar mesmo lições para que a gente esteja apto, né, na nossa vida, para a gente aplicar lições que a gente pode tomar como exemplos, né? Isso mesmo. O julgamento da ovelha. Um cachorro de maus bofes acusou uma pobre ovelhinha de lhe roubar um osso. Para que furtaria eu esse osso? Alegou ela. Eu sou herbívora e um osso para mim vale tanto quanto um pedaço de pau. Não quero saber de nada. Você furtou o osso e já vou levá-la aos tribunais. E assim fez. Queixou-se aos gaviões de penacho e pediu-lhes justiça. O gavião reuniu o tribunal para julgar a causa, sorteando para isso 12 urubus de papo vazio. Vamos lá. Compareça a ovelha, fala. Defende-se de forma cabal, com razões muito irãs, das do cordeirinho que o lobo em tempos comeu. Mas o júri, composto de carnívoros gulosos, não quis saber de nada e deu a sentença. Ou entrega o osso já, ou condenamos você à morte. A ré tremeu. Não havia escapatória. Osso tinha e não podia. Portanto, restituir, né? Não podia mais, portanto, restituí-lo. Mas tinha vida e ia entregá-la em pagamento do que não furtara. Assim aconteceu. O cachorro sangrou-a, espostejou-a, reservou para si um quarto e dividiu o restante com os juízes famintos a título de custos. Moral da história: fiar-se na justiça dos poderosos, que tolice. A justiça deles não vacila em tomar do banco e solenemente decretar que é preto. Fiar-se na justiça dos poderosos, que tolice. A justiça deles não vacila em tomar do branco e solenemente decretar que é preto. A fábula do julgamento da ovelha problematiza a questão da verdade, da justiça e da ética. E também da falta da ética. Apesar de ser um tema duro, ele é oferecido para a criança, sim, de modo bastante acessível, com um pouco de sensibilidade. A criança se identifica como protagonista de uma história, sente-se na pele da ovelha, não é isso? Quando você lê, você se torna o personagem e se percebe incapaz de sair dessa situação em que é colocado. O pobre animal foi colocado numa situação que não poderia sair. A ovelha não tinha como dar conta do osso, né? O osso que nem ao menos ela pegou. E de repente ela disse: eu tenho ossos. A única coisa que eu tenho é a minha própria vida para dar no lugar desses ossos, né? Muitas das vezes
o leitor consegue associar essa situação com algum momento vivido em que foi acusado, sem ter tido culpa nenhuma do que passou. Às vezes acontece isso mesmo na nossa vida, né? Nós somos acusados de ter pego algo, de ter feito algo de que nós temos certeza que não fizemos. E é muito ruim estar sobre acusação, né? Ser apontado e ser acusado por algo que você não fez. Mas isso faz com que você reflita sobre essas questões, sobre esse momento, né? A fábula introduz no pequeno leitor a noção de justiça e apresenta o lado menos bom das pessoas. É isso mesmo. Existem pessoas que têm esse lado menos bom, né? Um lado em que só serve para acusar, né? Mesmo que você não tenha feito, mas sempre na vida vão aparecer pessoas que vão te acusar de algo e você precisa ter firmeza nas suas palavras, você precisa ter certeza do que você faz, do que você é, para que você não fique igual a ovelhinha, né? Sendo acuado, né? Numa situação sem poder se defender. É muito ruim, né? Então, vamos lá. Muitas pessoas, muitas vezes, colocam os seus interesses pessoais acima do que é correto, né? Esquecem os valores e põem como prioridade os seus interesses e aí acabam prejudicando ao outro. O cachorrinho, qual era o interesse pessoal dele? O osso, ele queria o osso dele e pronto. E ele colocou isso como prioridade e aí ele acabou prejudicando a ovelhinha, né? E ela foi levada a um julgamento com urubus famintos. Eles queriam devorá-la de fato. Eles não queriam saber do interesse do cachorrinho, eles queriam saber do próprio interesse deles, né? Da causa deles. Eles queriam isso. Então, eu achei muito legal essas fábulas. E que vocês estão gostando? Estão refletindo sobre essas questões? Olha, eu estou dando esse momento de reflexão com essas fábulas de Monteiro Lobato, que são muito boas. Que tal mais uma? Vamos lá? Vamos lá. O touro e as rãs. Ei, o que será que está vindo por aí? O touro e as rãs. Enquanto dois touros furiosamente lutavam pela posse exclusiva de certa campina, as rãs novas à beira do brejo divertiram-se com a cena. Uma rã velha, porém, suspirou. Não se riam, que o fim da disputa vai ser doloroso para nós. Que tolice! Exclamaram as rãzinhas. Você está caducando, rã velha. A rã velha explicou-se. Brigam os touros, um deles há de vencer e expulsar da pastagem o vencido. Que acontece? O animalão surrado vem meter-se aqui em nosso brejo. Aí, ai de nós. Assim foi. O touro mais forte, a força de marradas, escurralou do brejo o mais fraco. E as rãzinhas tiveram de sair dizendo adeus ao sossego, inquietas sempre atropeladas. Raro era o dia em que não morria alguma sob os pés do bicharoco. Moral da história é sempre assim. Brigam os grandes, pagam o pato os pequenos. Já ouviram essa também, né? Quem nunca ouviu,
Olha só. Na fábula do touro e das rãs, a rã velha, que parece como sendo a detentora da sabedoria, por muito ter apreciado já. Ela aparece, né, sendo a detentora do conhecimento, né? Ela sabe das coisas. Enquanto as rãs novas se divertem com a cena inusitada da batalha entre os touros, né? A rã velha, com base naquilo que já viveu no passado, é capaz de fazer previsões para o futuro. Ela vai alertar aquelas mais jovens, né, no presente. A anciã, de fato, anciã é a mais velha, tá bom? Afinal, ela parece ter razão, né? A fábula assim ensina a vocês, né, a ouvirem atentamente os mais velhos, tá certo? E a aprender com eles. Lembra que em outros momentos nós tivemos entrevistas com os mais velhos, tivemos sugestões de vocês conversarem com pessoas mais velhas da sua família. Então, essa fábula, ela ensina a ser obediente, a ouvir, a ter atenção com as orientações que as pessoas mais velhas nos passam. Elas estão ali para nos ajudar com a experiência que elas têm, né? Elas já viveram muitos momentos. A moral dessa história nos traz uma dura verdade transmitida ao leitor iniciante, a você que é iniciante na leitura, na vida, não é? Então, muitas vezes, ao longo da nossa vida, iremos nos deparar com situações onde as vítimas reais não têm nada a ver com aquilo que iniciaram o conflito. E, no entanto, são elas que acabam por pagar pela história. Teremos mais uma, tá bom? Vou fazer apenas mais uma para que vocês tenham mais um pouco de conhecimento. Olha só, a Assembleia dos Ratos, essa é muito conhecida. Um gato de nome Farofino deu de fazer tal destroço na rataria de uma casa velha, que os sobreviventes, sem ânimo de sair das tocas, estavam a ponto de morrer de fome. Tornando-se muito sério o caso, resolveram reunir-se em assembleia para o estudo da questão. Aguardaram para isso certa noite em que Farofino andava e aos mios pelo telhado, fazendo sonetos à lua. Acho, disse um deles, que o meio de nos defendermos de Farofino é lhe atarmos um guizo ao pescoço. Assim que ele se aproxime, o guizo o denuncia e pomo-nos ao fresco a tempo. Palmas e bravos saudaram uma luminosa ideia. Uau! O projeto foi aprovado com delírio, todo mundo feliz. Beleza? Só voltou contra um rato, só votou contra essa decisão um rato casmurro, que pediu a palavra e disse: está tudo muito direito, mas quem vai amarrar o guizo no pescoço de Farofino? Silêncio geral. Um desculpou-se por não saber dar nó, outro porque não era tolo, todos porque não tinham coragem. E a assembleia dissolveu-se no meio da geral
consternação. Moral da história: dizer é fácil, fazer é que são elas. Muito fácil, né? Dizer, quero ver pôr a mão, enfrentar o bicho, olha lá. Quem dos ratinhos ia amarrar? Em assembleia, os ratos, eles decidiram, né? A Assembleia dos Ratos, a fábula sublinha para o pequeno leitor as dificuldades de passar da teoria para a prática. A teoria é algo, praticar é que é mais difícil, frisando a diferença entre o que dizer e o que fazer. Nós nos deparamos com isso às vezes no nosso dia a dia, não é? Por exemplo, a mamãe diz assim: fulano, não faça isso. Você não pode fazer isso. Porque mamãe briga, reclama e o papai também. Mas de repente, você vê a mamãe ou o papai fazendo aquilo que ele disse que você não pode fazer. E aí? O que acontece? Você fica confuso, né? Pois é. Mas as crianças, elas têm limites para agir e devem ser obedientes aos seus pais. Os seus pais, quando passam uma orientação assim, às vezes de forma brava, às vezes de forma mansa, mas conversando, você não pode fazer isso, não deve fazer isso, e o papai faz ou a mamãe faz, os adultos agem de maneira diferente mesmo, né? E as crianças, elas têm seus limites. Tem coisas que na fase da infância a gente não pode fazer. E quando chega na fase adulta, a gente passa a realizar algumas coisas, tá bom? Os ratos, eles rapidamente concordaram, né, com aquilo. Porém, essa brilhante ideia de colocar no gato faro fino um guizo para saber quando ele ia se aproximando, era brilhante. E o único rato percebeu e esse único rato, ele foi contra aquela votação, né? Ele foi identificado lá como casmurro, que é um adjetivo que quer dizer teimoso, obstinado, né? É aquele capaz de ver o significado de casmurro, isso, tá? O casmurro é capaz de ver para além daquela decisão que foi tomada. Todos tomaram uma decisão, enquanto todos estavam tomando aquela decisão, ele estava refletindo sobre a lei. E lá na frente, o que vai acontecer? E aí, vamos refletir também sobre as consequências dessa nossa atitude, né? Então, pensar na implementação daquilo que foi decidido é algo muito importante, é algo preciso, né? Então, ele já pensava, enquanto eles estavam decidindo, ele já estava refletindo sobre algo diferente, né? O rato casmurro, ou seja, o rato teimoso, obstinado, casmurro, ele se revela como sendo o único do grupo que tem visão, o único do grupo que para ter um senso crítico, um senso prático, né? E uma observação, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessas fábulas, né? E eu espero que vocês tenham absorvido conhecimentos também com elas, né? As fábulas, elas têm uma função, elas constituem um alimento espiritual, sabia? Correspondente ao leite na primeira infância. Por intermédio delas, a moral, né? Essa moral que vem no final, que é uma coisa mais que a própria sabedoria da vida acumulada, na consciência da humanidade. Ela penetra na alma infante, é conduzida pela
loquacidade inventiva da imaginação, tá certo? Esse livro, essas fábulas, elas foram publicadas por Monteiro Lobato no livro Fábulas, que foi lançado no ano de 1922, tá certo? É uma adaptação com muitas modificações de fábulas clássicas que atravessaram séculos. Anos antes, em uma carta enviada em 1916, o amigo Godofredo Rangel Monteiro Lobato, ao amigo Godofredo, o Monteiro Lobato afirmou: ando com várias ideias, uma vestir a nacional as ovelhas fábulas de Esopo e La Fontaine, tudo em prosa e mexendo nas moralidades, coisa para criança. Então, o desejo de começar a escrever para um público infantil veio após o nascimento dos próprios filhos dele. Depois de muito procurar material, Monteiro Lobato chegou à triste constatação: é de tal pobreza e tão besta a nossa literatura infantil que nada acho para a iniciação dos meus filhos. Olha só, ele estava lá no ano de 1956 e ele estava revoltado porque os filhos dele não iam ter cultura. Então, segundo Cavalheiro, crítico e teórico, o contexto de produção da literatura infantil antes da empreitada de Monteiro Lobato, antes da iniciação dele, era completamente diferente do que estamos agora, habituados a ver. A literatura infantil praticamente não existia entre nós. Antes de Monteiro Lobato, havia tão somente o conto com fundo folclórico. Nossos escritores extraíram dos vetustos fabulários o tema, a moralidade das engenhosas narrativas que deslumbravam e estremeceram as crianças das antigas gerações, desprezando frequentemente as lendas e as tradições aparecidas aqui para apanharem nas tradições europeias o assunto das suas historietas. Então, antes desse contexto, antes de Monteiro Lobato se revoltar, se rebelar e dizer assim: não, essas histórias que tem aí para criança, elas não têm tanta fundamentação, vamos lá, vamos criar uma história mais animada, uma história que seja voltada para esse público infantil. E aí, que bom que Monteiro Lobato, se rebelou com relação a isso e criou novas histórias, teve novas ideias, e nós temos uma cultura tão linda, histórias infantis maravilhosas. Então, fiquem todos com Deus, um beijão, e se apropriem do conhecimento, pesquisem, e eu espero que tenha sido de bom proveito essa aula para você. Beijão, meus amores!